Olá, crianças! Hoje faremos a revisão para a prova de ciências. Vamos lá. Vamos começar os nossos estudos pela página 236, né? No início do segundo bimestre, né, era para nós observarmos um pouquinho, né, a característica dos animais, né, como que eles andam, o tipo da cobertura do pelo. Então, nesse primeiro momento, era essa observação que era para nós termos feito. Nós não nos aprofundamos ainda, né, em relação a cada característica, a cada espécie de animal. Depois, na página seguinte, aí nós já começamos a aprofundar um pouquinho mais, né, em relação ao deslocamento dos animais, em relação ao ambiente que vive, né? Os animais, nós falamos um pouquinho dos animais aquáticos, que eles se locomovem nadando, os animais terrestres que podem andar, saltar, rastejar. Falamos um pouquinho dos animais que voam, né? Falamos também da quantidade de pernas dos animais, né? E depois nós fizemos uma outra atividade que é muito importante, que eu quero que vocês escrevam aí, importante, que é para vocês lerem com atenção, tá? A questão do tipo de alimentação dos animais. Quais são os animais herbívoros, carnívoros e onívoros? O que cada um come. Então, herbívoro, né? São animais que se alimentam somente de plantas. Podem aparecer, crianças, às vezes, a palavrinha gramíneas, né? Professora, mas o que são gramíneas, né? São aquelas graminhas mesmo, tá bom? Então, o herbívoro, ele se alimenta de gramíneas, de folhas, de frutos, caules, semente, raízes, tá? O animal carnívoro, né? São os animais que se alimentam somente de outros animais, né? Comem carne. E onívoro, né? São os animais que se alimentam tanto das plantas como de outros animais. E aí, nessa atividade, nós fizemos aí a marcação, né, de alguns exemplos. Então, nós colocamos aí, né, o gambá como um animal onívoro, que ele come, né, tanto planta como carne. A coruja, ela é somente carnívoro. E o grilo é um animal herbívoro. Crianças, marquem aí, importante, tá? Teremos aí de 2 a 3 questões referente a esta página na prova de vocês. Então, muita atenção aos estudos dessa página e principalmente aos animais e ao que eles comem. Depois nós falamos um pouquinho, crianças, sobre a reprodução dos animais. Os animais, né, os onívoros. Perdão, crianças, passou um caminhão aqui, me atrapalhou. Os animais vivíparos, que são aqueles animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, e os ovíparos, que são aqueles animais que se desenvolvem dentro dos ovos. E aí fizemos algumas atividades sobre isso daí, né? E aí na página 241 também. Então observem com atenção as ligações que vocês fizeram para auxiliar vocês quando for perguntado qual é o tipo de alimentação que cada animal come, tá? Depois, na página seguinte, nós falamos um pouquinho sobre o período de gestação em dias, né? De alguns animais. E aí fizemos algumas atividades para a gente poder saber qual é o animal ovíparo e o vivíparo. Depois nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, do cachorro, o ciclo da vida, né? E aí depois nós fizemos uma referência também ao desenvolvimento do ser humano, né, o ciclo. Esse conteúdo também é conteúdo de prova, coloquem aí importante, tá? A professora vai ter uma questão sobre o desenvolvimento? Sim, haverá uma questão sobre o desenvolvimento humano. Então o que vocês têm que observar são as etapas do desenvolvimento, né? Então, nós colocamos ali, né, criança, adolescente, depois adulto, depois uma fase mais madura e depois quando chega, né, a velhice, a fase que nós chamamos que são os idosos, ok? Depois, crianças, nós estudamos a questão da metamorfose. O que é a metamorfose? É o processo de transformação, né, no ciclo de desenvolvimento de alguns animais. Então, nós estudamos o sapo, a borboleta e o mosquito da dengue. Escrevam importante nessas 2 páginas. Haverá questões perguntando quais são os animais que sofrem esse processo de metamorfose, ok? Depois, na página seguinte,
nós falamos, aí na verdade volta um pouquinho a questão do desenvolvimento, só que aqui nós falamos do ovo, né, de uma ave. E aí, mais uma vez, a gente fala um pouquinho do desenvolvimento do ovo da ave, e aqui também nós falamos um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento do mosquito da dengue. Aqui nós acabamos voltando um pouquinho, né, para a gente falar um pouquinho das características, né, dos animais. E aqui nós estudamos que os animais eles podem ser a classificação dos animais. Eles tanto podem ser classificados pelo tipo da alimentação, como herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os animais podem ser classificados por serem aquáticos, por serem terrestres, pelo tipo da pelagem do corpo, né? Então, assim, nós fizemos aqui um estudo para falar que os animais eles têm que ser classificados até para facilitar no estudo, né, das espécies. Então, a gente agrupa alguns animais para facilitar no estudo mesmo, tá ok? Aí aqui fizemos mais algumas atividades. Aqui a gente já começou a entrar um pouquinho, né, na questão assim dos ossos. E aí na página seguinte a gente já aprofunda, que aí já é passado para vocês o conceito, né, de animais vertebrados e animais invertebrados. Animais vertebrados são aqueles que possuem, né, em seu esqueleto, né, possuem lá a coluna vertebral e o crânio. Animais invertebrados, eles não possuem crianças, não possuem coluna vertebral e nem o crânio. E aí, nessa atividade, nós fizemos a marcação, né, dos animais que são vertebrados e os animais que são invertebrados. Crianças, reforcem aí, ó, mais uma vez. Aqui nessa atividade, nessa página aqui, ó, a palavra lagartixa está escrito incorretamente, tá bom? O R não é aqui, tá? É lagartixa. O R está no local errado. Próxima página, aqui é uma outra atividade, né? Que era para vocês fazerem a cruzadinha aqui dos animais, ok? Depois uma outra atividade aqui, nós já falamos na questão da cobertura, né, da pele dos animais, do corpo mesmo, né? Então os animais que têm pelos, animais com penas e animais com escamas. E aí nós fizemos um estudo, qual é a utilidade, né, do pelo, das penas, das escamas e das carapaças. Posteriormente, nós fizemos os estudos sobre os bicos das aves, as garras e as antenas e as suas características, qual que é a utilidade em cada animal e para que serve, tá? Por último, crianças, nós fizemos a atividade da página 256, né, que aí reforça um pouquinho de tudo que foi estudado. Essa página aqui é muito importante, eu quero que vocês escrevam importante, porque também vai auxiliar no estudo da prova de vocês, tá? Então, vocês vão escrever as frases, o que são animais invertebrados, o que são animais vertebrados, o que são animais vivíparos, o que são animais ovíparos. Para que servem as antenas dos animais? Qual a diferença entre animais vertebrados e invertebrados, né? E marque um X no único animal invertebrado. Então, assim, façam com atenção esse estudo para a prova de vocês de ciências, porque a prova ela não está difícil, porém, demanda atenção da parte de vocês. Como nas outras provas, a professora fez um roteirinho, né, que eu quero que vocês registrem aí no caderno de vocês, no caderno de classe, ó, estudo de ciências. Então, para auxiliar no estudo, eu quero que vocês registrem, porque quando a gente está escrevendo, a gente está estudando também, porque a gente está lendo a palavra, né? Então, assim, eu quero que quando vocês estiverem estudando para a prova, não quero celular perto, não pode ter televisão ligada, não pode ter barulho. Procure um cantinho na casa de vocês que esteja tranquilo, que esteja sem barulho, para que vocês possam estudar. Porque não adianta eu ler 10 vezes o mesmo conteúdo se o ambiente que eu estiver, ele não estiver silencioso, se eu não estiver concentrado. Então, assim, na véspera da prova, durmam cedo, se alimentem bem, tá, crianças? Não deixem para estudar na última hora, porque é mais fácil todo dia eu estudar um pouquinho do que
eu deixar tudo para uma vez, porque aí depois eu fico preocupada, né? Eu fico ansioso porque não consegui estudar tudo. Então, faça aos pouquinhos que dá tudo certo. Então, eu quero que vocês registrem essas informações. Ó. Animais invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio. Água potável é água tratada e própria para o consumo humano. Metamorfose é o processo de transformação que alguns animais sofrem. Exemplo: sapo, mosquito da dengue e a borboleta. A alimentação dos animais. Carnívoros se alimentam de outros animais. Eu coloquei só a ilustração aqui para facilitar para vocês, tá? Coruja. Pro, eu tenho que fazer o desenho da coruja? Não, só escreva, tá bom? Herbívoros se alimentam de gramíneas e folhas, né? Então, aí a professora colocou a imagem aqui do grilo. Onívoros se alimentam tanto de carne como de plantas. Aí a Pro colocou o ser humano. Eu não coloquei a imagem aqui de um ser humano, porque senão ia para a segunda, ia pegar a segunda folhinha para quando eu estiver compartilhando a tela, aí fica ruim, tá ok? Então quem está acompanhando só pelo vídeo, coloca o pause no vídeo e faça o registro no caderno e depois leiam com atenção, tá bom, crianças? Essa aqui é a revisão para a avaliação de ciências.